Salve, salve galera do Esporte História, ó nós aqui outra vez. Gente, tô sentado aqui, morrendo de febre. Parece que essa doença não acaba, mas eu tenho que fazer esse vídeo, né? E me propus a fazer esse vídeo já há muito tempo, porque eu pensava que eu já estaria 100% bom de no dia 21, um domingo, né? 21 de junho de 2020, fazer um vídeo em homenagem aos 50 anos do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol no México, no ano de 1970. Já se vão 50 anos. Talvez não. Para mim e para muitos, né? Ela é considerada a maior seleção de futebol da história do esporte, né? Melhor seleção de futebol da história do esporte, futebol, se assim eu posso dizer. Então, eu tinha que fazer esse vídeo mesmo estando super mal, estando super doente. Peço desculpas qualquer momento que eu dei uma pausa maior, ou respirada maior, ou falha na voz. Tô até com a águazinha aqui do lado, amarelinha. Se eu precisar beber, eu irei beber para gravar esse vídeo, mas assim, gente, o importante é o conteúdo em si. Eu espero que saibam entender. Até porque eu tenho que fazer porque assim é importantíssimo. Eu faço vários vídeos, inclusive sobre a história das Copas do Mundo, né? Eu comecei uma série que foi fazendo um resumo sobre as Copas de 30, 34, 38. Estava pensando em fazer um resumo sobre a Copa de 50, mas especificamente esse vídeo, no caso eu vou dar um salto para 70, e nem vai ser um resumo sobre a Copa do Mundo de 1970. Vai ser um resumo sobre a participação da seleção brasileira na Copa de 1970. E vai ser dividido em duas partes, né? Já que estamos comemorando uma data tão importante, 50 anos. 50 anos é muita coisa, é uma data redonda, né? É jubileu de prata, né? Alguém me corrija aí se for, se não for, eu tô por fora dessas coisas, mas é um meio século, né? Dessa conquista por uma seleção que encantou o mundo e encanta até hoje. A única seleção até hoje que venceu todos os jogos da Copa do Mundo. Ah, mas de 2002 também venceu. Gente, mas de 2002 não venceu os jogos todos da eliminatória. O Brasil venceu todos os jogos da eliminatória e venceu todos os jogos da Copa do Mundo. Então tem uma campanha 100% em mundiais da FIFA. É a única seleção que tem esse currículo para pôr na história, né? A seleção de 1970. Só que eu vou dividir, como eu disse, esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou contar a trajetória do Brasil ter chegado até a Copa, né? Até início de 1970, mais ou menos. Contar os motivos, né, que levaram aquela seleção a ficar tão forte como ela ficou e tão espetacular como ela ficou. E a partir de 1900, no segundo vídeo, eu vou falar em si dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 70, que culminaram com aquele tricampeonato, ok? Então vamos para essa situação, gente. E só mais um detalhe, gente, eu acho que o esporte, ele é um instrumento político, ele é uma ferramenta política. Eu tenho vários exemplos históricos, quem quiser me perguntar, eu posso dar, que o esporte é um dos principais, talvez o maior depois da Segunda Guerra Mundial, instrumento político, né, utilizado pela política para se promover ou para despromover os outros, mas assim, como é um caso de uma questão festiva, né, de uma comemoração, eu vou deixar um pouco a questão política de lado e contar um pouco, ser mais descritivo, né, ser mais relatar mesmo o que aconteceu naquele período. Então vamos lá, né, vamos rapidamente aí já ao pré-Copa do Mundo 1970. Né? O Brasil primeiro tem que voltar 4 anos antes, né? Tem que voltar para 1966. Em 1966, gente, o Brasil foi muito mal na Copa do Mundo da Inglaterra. Não passou da primeira fase. Teve uma preparação muito ruim, o técnico era o Vicente Feola. Ele convocou muitos jogadores e foi cortando, né? Mais de 40 jogadores, e foi cortando com o tempo até a chegada do Mundial. O Brasil vinha de 2 títulos seguidos, 58 e 62, era favorito ao tri lá na Inglaterra, mas a seleção brasileira sucumbiu. Não foi muito mal fisicamente,
já tinha jogadores muito velhos, né? Alguns jogadores como o Garrincha, que já estava em fim de carreira ali, mas ainda jogou aquela Copa do Mundo, e outros jogadores que já tinham passado da época deles na seleção. Então, uma seleção bem envelhecida e com boa qualidade técnica, mas com talvez não muitos avanços físicos, se assim eu posso dizer, e acabou perdendo inclusive no físico para a Hungria e depois para Portugal de Eusébio e caiu na primeira fase, né, o que foi uma vergonha para a seleção brasileira na época. Inclusive é a segunda pior campanha que a seleção brasileira fez em histórias de Copa do Mundo, né? Embora essa história de campanha e retrospecto são coisas diferentes que a gente pode abordar até em outro vídeo, né? Para mim a pior campanha foi em 2014, mas mesmo chegando à semifinal. Mas a gente pode abordar esse tema em outro vídeo. Então, o que é que aconteceu, né? Aquela velha história que eu sempre digo, né? Brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de vencer, né? A seleção perdeu, vinha nos anos de ouro ali com 2 títulos, perdeu, Pelé se contundiu, levou muita pancada também. Os europeus bateram muito naquela Copa. E aí, Pelé até ameaçou não vestir mais a camisa da seleção brasileira para jogar uma nova Copa do Mundo. Ou seja, em 1970 Pelé tinha dito que não iria jogar, porque não estava dando sorte em Copas do Mundo, em 1966. E o público começou a se desinteressar pela seleção. Começou a deixar para lá a seleção de lado, parou de... Os públicos até dos jogos de clubes, perdão, diminuíram muito. E a seleção brasileira, no caso, ela ficou alguns anos até sem jogar. Ela vai jogar em 67 alguns amistosos, até com combinados locais, com a comissão técnica interina, tinha o Aimoré Moreira, depois teve o Zagallo, mas assim, não era nada fixo. E vai chegando no ano de 1969, que ia ter as eliminatórias para a Copa do Mundo de 70, e o Brasil ainda não tinha uma cara, não tinha uma identidade, não tinha um time formado. O Brasil joga até a Taça Rio Branco e ganha do Uruguai em 68, mas um time ainda sem identidade, basicamente sem estrutura, sem muita preparação para as eliminatórias e a Copa que viriam no ano seguinte, né? Lembrando que a Copa Rio Branco era mais ou menos como a Copa Roca, um jogo único. A Copa Roca o Brasil faz um jogo único com a Argentina, né? E aí decide quem é o campeão. Antigamente era ida e volta. E a Taça Rio Branco só que não era mais ou menos isso, só que não contra a Argentina, e sim contra o Uruguai. Um jogo ida e volta, e quem tivesse melhores resultados ficava com a taça. Uma taça também que na época, era importante, né, gente? A gente não pode desprezar a importância dos títulos na história. É como se fosse essas supercopas, supertaças, que hoje a gente vê sendo disputadas na Europa e até aqui no Brasil. E aí o que é que acontece? O Brasil não tem um treinador fixo, e o Brasil, os treinadores brasileiros, eles estão assim meio que moralmente derrubados, como hoje estão, né? Hoje em dia Jorge Jesus está na moda aí, então a mídia está descendo porrete nos técnicos brasileiros, e aí ninguém era unanimidade, mais ou menos assim, para assumir a seleção brasileira. Até a população, o público, como eu disse, não estava muito interessado na seleção brasileira, mas estava chegando as eliminatórias, e o governo militar precisando, né, reestabelecer o futebol como um dos símbolos da nossa cultura, ele resolve fazer um questionamento direto, né, com o João Avelange, que não era presidente da FIFA na época, era presidente da CBD, Confederação Brasileira de Esportes, que depois virou a CBF atual, se poderiam, no caso, chamar ou não chamar o cara que era o maior crítico da seleção, era um comentarista esportivo, já tinha sido até técnico do Botafogo e campeão pelo Botafogo nos anos 50, final dos anos 50 e início dos anos 60, mas que há muito tempo não era técnico, ele era comentarista esportivo. Era a voz que o jornalismo, que o povo consagrou, né? Era considerado o maior comentarista esportivo do Brasil na época, que era o João Saldanha, que curiosamente era um comunista de carteirinha, né? Vivíamos num regime já de ditadura militar de direita, mas que os militares acharam naquele momento que o João Saldanha era um cara que poderia assumir aquela seleção. E o Avelange ouviu aquilo ali, concordou e gostou daquela ideia. E resolveu convidar o João Saldanha para assumir a seleção brasileira.
O Saldanha até estranhou, como a imprensa brasileira estranhou, um comentarista virar treinador de seleção. Muitos técnicos até reclamaram disso, né? Porque, tipo, como foi o Dunga em 2010, que não tinha experiência nenhuma, sumir direto da seleção brasileira. Mas, assim, findou que o Saldanha aceitou, né? O Saldanha até conta, né, que ele recebeu o convite. Não foi dado pelo... O convite não foi pelo João Avelange, foi por militares, né, da junta militar da época, que estavam muito ligados à CBD, é bem verdade. E o João Saldanha diz, olha, isso aí é uma sondagem, um convite. Os caras, não, é um convite, e o Saldanha de prontidão diz, olha, então, se é um convite, tá aceito. E aí o Saldanha vai lá, né? Era meio também tipo uma prova de fogo, era tipo, ah, você é o principal cara a falar mal da seleção, você é o principal cara a meter o pau na seleção, a meter o pau no futebol brasileiro, a corrigir o que estava errado. Então vai lá e resolve, já que você é tão bonzão, né? Era mais ou menos isso que os militares queriam. Então você vai lá e resolve. Se você não resolver, é sinal de que o que você fala é só besterol. E o Saldanha topa, né? Como eu disse, o Brasil não tinha uma cara fixa, não tinha uma seleção fixa ainda, não tinha um time pronto. Mas o Saldanha chega à seleção brasileira em 1969 com uma lista, né, que ele chama de as férias do Saldanha, né? Que hoje a gente vê o termo fera, né? Se alguém chega e diz para você, você é um fera, é como elogio, né? Mas naquela época até assustou, né, as famílias de bem brasileiras, porque elas não tinham noção de que era uma gíria para elogiar, né, para dizer que eram cracassos, né? E ele chega com um time já pronto, já com os 22 caras que ele queria contar para os amistosos que ele ia ter, inclusive um com a Inglaterra uma semana depois dele ter sido efetivado no cargo, para as eliminatórias da Copa do Mundo e para, como é que eu posso dizer, para a própria Copa do Mundo, né? Se o Brasil viesse a se classificar. Então ele já tinha os 22 que ele dizia que seriam os 22 craques, 22 monstros, 22 feras do Saldanha, né? Que ficou bem famosa essa expressão, as 22 feras do Saldanha. Ele passa a convocar esses caras e montar a sua seleção, que tinha como base jogadores do Botafogo, do Santos principalmente, que era o principal time do Brasil, e do Cruzeiro. Então o time base do Saldanha, gente, é o time base. Lógico que volta e meia entrava um ou outro, mas o time base do Saldanha era o Félix ou Ado no gol, muitas vezes até o Carlos, que era um goleiro que é pouco conhecido, do Santos, quem me contou foi o Paulo César Caju. E na lateral direita, a linha de defesa toda do Santos, né? Se botar o Carlos na linha de defesa toda do Santos, com Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel Camargo, e no lado esquerdo o Rildo, que tinha ido até bem na Copa de 66. Como volante tinha o Piazza, embora o Clodoaldo tivesse lesionado e o Saldanha sempre alegou que tipo, se quando o Clodoaldo voltasse, ele assumiria a titularidade, o Piazza que era do Cruzeiro. E aí a linha média também ainda tinha o Gerson, que era do São Paulo, o Jairzinho como um ponta de lança ali, embora o Jairzinho fosse, muitas vezes jogasse até como centroavante, entrando na área de maneira aguda, né, como centroavante. O ponto esquerdo, o Edu, também do Santos, baita de um ponto, um baita de um jogador de ponta, de ponta esquerda, um cracaço. E na frente o Pelé, que já tinha sido removido da ideia de se aposentar com a seleção, tinha feito o milésimo gol no mesmo ano, né, em 69, seu milésimo gol no Maracanã. O Pelé e o Tostão, que era do Cruzeiro. Então, assim, basicamente, realmente o Jairzinho era do Botafogo. Só tinha o Gerson mesmo do São Paulo, o resto eram jogadores ou do Cruzeiro, ou do Santos, ou do Fogão do Botafogo. Fora os reservas, como Paulo César Caju, que eu citei anteriormente, e outros jogadores, Toninho Guerreiro, que depois acabou sendo vetado, entre outros. E aí o que acontece? O Zagallo, o Zagallo, o Saldanha monta esse time e esse time vai muito bem aí, né? Meio que a prova dos militares, os militares colocaram ali o Saldanha em prova e o Saldanha consegue mostrar que a ideia dele de futebol estava correta, porque o Brasil vai muito bem nas eliminatórias. O Brasil cai num grupo com Venezuela, Colômbia e Paraguai, né, em 69, e o Brasil vence todos os jogos, tanto fora como dentro de casa.
Isso reanima a torcida. Reanima a torcida. O Tostão foi o melhor jogador daquelas eliminatórias, apesar do Pelé ter feito o gol da classificação do Brasil no jogo final contra o Paraguai no Maracanã. Uma vitória por 1-0, o maior público registrado da história do Maracanã, mais de 170 mil pessoas. Embora a gente saiba que extraoficialmente a final de 1950 tenha dado mais de 200 mil pessoas, então é o maior público da história do Maracanã, mas oficialmente foi o maior público da história do Maracanã, ou seja, você vê como a torcida voltou a frequentar os estádios. E o Saldanha, no caso, classifica o Brasil até com certa tranquilidade para a Copa do Mundo, né? Então o povo volta a se empolgar com a seleção brasileira. Classifica o Brasil para a Copa do Mundo. Os militares observam aquilo, né? Vem o Saldanha ganhando popularidade, um cara que não era muito aliado com o regime deles, e começam a pressionar meio que a CBD, né? Meio que o João Avelange, a dizer que o Saldanha já tinha feito o que tinha para fazer, que era classificar a seleção e estava na hora de colocar um técnico de verdade. A princípio a CBD segura o Saldanha, porque diz, não, ele fez a ótima campanha nas eliminatórias, trouxe o público de volta lá para assistir os jogos, então por que tirar o cara, né? Como é que a gente vai demitir esse cara? Isso aí vai dar problema, inclusive para os torcedores, né? E aí espera-se um tempo, né? Chega o ano de 1970 e o Brasil começa a fazer alguns amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Começa a fazer alguns amistosos de preparação para o Mundial de 70. Antes mesmo de embarcar, né? O Brasil consegue embarcar para a Copa do Mundo de 70 um mês antes, mas isso eu falo mais à frente. Uma coisa que hoje é impensável. E aí o Saldanha, no caso, ele começa a fazer amistosos contra combinados locais, contra seleções de pequeno porte e contra times de futebol mesmo, né? Num desses amistosos o Brasil vai mal contra o Atlético Mineiro de Dadá Maravilha, que faz até 2 gols. O Atlético Mineiro vence o Brasil em 1970, seleção brasileira, e o Dario faz os 2 gols, e aí o presidente Médici, presidente que era o presidente da República, o general Médici da época, era o presidente da época, o general Médici, ele resolve pedir, né, meio que solicitar que o Dario estivesse na convocação do Saldanha para a Copa do Mundo. Meio que como se fosse uma pressão ali, para forçar a barra para o Saldanha, ver se o Saldanha ia roer a corda ou se o Saldanha ia acatar. E aí o Saldanha roeu a corda dos militares. O Saldanha disse, olha, em uma das entrevistas dele para a Rádio Gaúcha, né, até em tom de brincadeira, ele diz, olha, como eu não escalo, eu tenho muito a ver com o presidente, nós somos gaúchos, gremistas, etc e tal, mas tem uma diferença entre nós, né? Eu sou o treinador, ele é o presidente, então como eu não escalo o ministério, ele também não escala a minha seleção, né? Isso foi até em tom de brincadeira que o Saldanha falou, mas isso pegou muito mal, né? No meio da cúpula dos militares, e por sua vez foi repassada a pressão para cima da CBD, para cima do João Avelange, para tirar o Saldanha de todo jeito. E como eu disse, o Brasil não vinha bem nesses amistosos preparatórios, não estava se acertando, alguns jogadores estavam meio fora de foco, um deles era o Pelé, inclusive, o que leva o Saldanha a fazer várias críticas, assim, meio que para tentar despertar a fúria dele e fazer ele jogar bola, que era uma coisa comum na época, né? Você provocar o jogador, dizer que o Pelé estava míope, né? Que o Pelé estava cego, que o Pelé estava duro, sem dinheiro, e que é o único que estava preocupado mais com isso do que com jogar futebol, né? E aí o Pelé meio que também fica meio zangado com o Saldanha. Tem certas desavenças, embora não se tenha notícia dessas desavenças terem sido as vias de fato, né? Ou seja, boca a boca, mas pela mídia, pela imprensa da época, tem várias histórias que o Pelé critica o Saldanha e o Saldanha, por sua vez, também critica o Pelé daquele jeito do Saldanha, né? Para quem conheceu o Saldanha, aquele jeito jocoso do Saldanha de se fazer. E aí, pronto, aí a CBD começa a ver, vixe, mexeu logo com o melhor jogador do time, isso não vai ser bom, né? Não vai. Ameaçou até de botar o Pelé no banco e tal, não sei o que, o Saldanha chegou a ameaçar de colocar o Pelé no banco. É verdade que o Pelé não vinha bem, viu, gente? Assim como o Saldanha não estava bem naqueles amistosos, o Pelé não vinha bem. Como eu disse, nas eliminatórias, o Tostão mesmo ele foi o cara das eliminatórias. E aí na Copa do Mundo a gente vai ver mais ou menos que é um pouquinho diferente. Mas aí o Pelé não vinha bem e começa aquela pressão muito forte dos militares pelas brigas políticas do Saldanha comunista com o regime, mas as
respostas diretas ao presidente, mais a questão com Pelé, com um ou outro jogador e com um ou outro jornalista, do qual se destaca mais o Will Strick, falava mal dele, né? Chamou até o Saldanha de viado, e aí o Saldanha foi armado lá, resolver o problema lá com esse jornalista. Então, assim, basicamente, a relação não estava muito boa entre o Saldanha e a mídia, a política e até a cúpula da CBD da época. E culminou numa hora que o Saldanha não resistiu à pressão, não foi nem o Saldanha, na verdade. O Saldanha resistiria à pressão, sim, mas o Avelange não resistiu à pressão dos militares e demitiu o Saldanha. O Saldanha saiu, voltou à sua posição de comentarista, comentou até a Copa de 70 no México e indicou dois caras para entrar no lugar dele. Você vê como o Saldanha era desprendido daquela coisa, né? Tipo, aquele desejo de glórias. Ele indicou o Dino Sani ou o Zagallo. E aí o Dino Sani, chamaram o Dino Sani, pediram para ele convocar o Dario, né, que era uma exigência do presidente Médici. E o Dino Sani também disse que não iria fazer essa exigência, sobrou o Zagallo aceitou, e o Zagallo assumiu a seleção brasileira. E aí foi convocado. O Zagallo, no caso, convoca o Dario. O Zagallo junta uma comissão técnica com o Avelange, e aí o Avelange talvez tenha um mérito a ser ressaltado a ele nessa Copa de 70, ou nessa preparação da Copa de 70, porque ele reúne a seleção um mês antes da Copa do Mundo, para evitar, no caso, para que os jogadores comecem a se adaptar às altitudes do México. Né? O México tem territórios, áreas como Guadalajara no nível do mar, né? Mas como a cidade do México, que são muito altos, né? O ar é mais rarefeito. E os jogadores vão um mês antes se preparar, né? Uma coisa que é impossível nos dias atuais, né? Uma seleção ter um mês para se preparar para uma Copa do Mundo, né? Pelo calendário que a gente tem hoje. E também ele começa a trabalhar o físico dos jogadores, muito físico dos jogadores. Colocar, como é que se diz, preparador físico como Chirol, de alta qualidade. Trouxe o Cláudio Coutinho, que também era muito dessa área, que foi técnico do Flamengo, foi técnico da seleção de 78. O Carlos Alberto Parreira, que foi campeão do mundo em 94, era também dessa comissão, e começaram a preparar o time fisicamente. Que vocês vão ver quando a gente fizer o segundo vídeo, que isso também é muito importante ressaltar, porque o Brasil, nos jogos da Copa do Mundo, no segundo tempo, o Brasil sempre sobressaiu em relação às demais seleções que enfrentou. Então o Brasil começa a ganhar mais a parte tática, que o Brasil estava ganhando muito na parte técnica, né, os seus jogos, e aí o Brasil, com o Zagallo, começa a ganhar uma cara mais tática de futebol, né, se assim eu posso dizer. E o Zagallo monta o time, como eu disse, organiza o time, e o Brasil vai para a Copa do Mundo de 70, um mês antes de se preparar para a Copa do Mundo lá no México. Né? E só uma coisa, né? Quando o Saldanha sai da seleção, né, uma das declarações que ele dá, embora é muito difícil de achar essa declaração, foi para um jornal local lá do Rio de Janeiro, ele deixa bem claro que, tipo, ele estava saindo, mas agora tudo ficava nas costas do Pelé, já que o Pelé tinha, de certa forma, feito ele sair da seleção também, né? E o Pelé não estava levando a sério aquela seleção. O cara já tinha 2 Copas do Mundo, não estava levando muito a sério aquela seleção. E aí parece que aquilo realmente mexe com o Pelé, porque depois que o Saldanha sai, o Pelé começa a treinar, começa a levar a sério, começa a recuperar a condição física dele, pra você ter uma ideia. E o Pelé melhora, assim, tem uma melhora técnica e física mais esplendorosa, né? Ele começa a levar a sério os treinamentos. Ele realmente sente que o peso, se o Brasil perdesse aquela Copa, ia cair sobre os ombros dele, né? Já que o Saldanha tinha sido colocado para fora. Então ele começa a levar a sério. Ele começa a ver o peso, né, daquilo ali, daquele problema, se o Brasil perdesse a Copa de 70, cair sobre ele novamente, e aí ele começa a se dedicar e levar a sério aquele Mundial. Levar a sério mesmo. Isso até foi um doping emocional, né, que essa saída do Saldanha foi boa para o Pelé e também para a seleção brasileira. E o Pelé começa a levar muito a sério, e isso vai culminar em uma Copa do Mundo genial do Negão, né, como eles gostam de chamar, no ano de 1970. E aí o Brasil, dessa forma, embarca para o México e se prepara. O Dario da Maravilha é convocado pelo Zagallo a pedido do presidente, embora o Zagallo negue até hoje, né, que tenha sido porque o presidente pediu, mas
foi para a Copa do Mundo, embora não tenha jogado nenhum jogo, e o Brasil começa a sua preparação para a Copa do Mundo do México de 1970. Ok? No próximo vídeo eu vou relatar já a participação brasileira na Copa do Mundo de 1970. E aí contando exatamente os jogos, como foram os jogos do Brasil naquele Mundial. Ok, gente? Então, dá uma curtida aí, deixa um comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!